Oi, gente, bom dia. Vamos iniciar o capítulo 6, Célula, a unidade fundamental da vida. A célula, ela é a unidade básica de todos os seres vivos, né? E é dentro da célula que todas as atividades vitais são realizadas. Então, cada uma das células individualmente, elas fazem respiração, digestão, elas fazem com que as pessoas se locomovam, os outros animais também. Então, tudo isso acontece individualmente em cada uma das células, para que o organismo trabalhe todo em conjunto, tá? Na semana passada, nós falamos sobre a membrana plasmática. Dentro da membrana plasmática, nós vamos encontrar o citoplasma, tá? O citoplasma é a porção mais volumosa da célula. Ele se localiza entre essa membrana plasmática e o núcleo, e é composto pelo hialoplasma, que é uma substância gelatinosa, e as organelas. Ok, até aqui? A primeira estrutura dentro do citoplasma que nós vamos conhecer é o citoesqueleto. Ele é formado por fibras proteicas, que são chamadas de microfilamentos e microtúbulos. Essas fibras elas vão sustentar e manter a forma da célula. Como o nome sugere, o citoesqueleto ele vai fazer o papel do esqueleto humano faz no nosso corpo, né? Que é sustentar. Então, dentro de cada célula, nós vamos ter um esqueleto, entre aspas, só que de proteína. A primeira organela, né? A gente tem o citoesqueleto, que é uma estrutura de sustentação, e a primeira organela, ou organoide que nós vamos conhecer, é o retículo endoplasmático. Nós temos dois tipos, o granuloso e o não granuloso. O granuloso, ele tem uma estruturazinha presa nele, que são os ribossomos, e por isso eles podem produzir proteínas, tá? Então, a principal função do retículo endoplasmático granuloso é a produção de proteínas, no caso, hormônios. Já o não granuloso ou liso não tem os ribossomos e a sua função é a produção de lipídios e também para eliminar substâncias tóxicas do corpo. O complexo de Golgi ele tem a função de armazenar e excretar substâncias. Então, um hormônio que tenha sido produzido na célula vai para o complexo de Golgi. Aí ele faz essas vesículas que a gente está vendo aí no esqueminha, essas bolinhas, né? Então, dentro dessas vesículas está a substância que foi produzida e armazenada no complexo de Golgi. E ele vai, ó, como vocês podem observar no esquema, e elimina, joga para fora da célula. Se for um hormônio, vai cair na corrente sanguínea e vai para onde ele tem que trabalhar. Se for uma excreção, vai ser eliminada completamente do corpo. Além disso, tá? O espermatozoide ele tem uma estrutura chamada acrosoma, que é uma vesícula formada a partir do complexo de Golgi. E a importância dessa vesícula é eliminar o ácido que vai permitir a entrada do espermatozoide no óvulo. Então, o complexo de Golgi é fundamental para a reprodução. O lisossomos, tá? Ele é uma estrutura arredondada que tem enzimas capazes de fazer a digestão, tá? De substâncias como proteínas, transformar as proteínas de novo em aminoácidos. Então, a função do lisossomos é a digestão celular. Como a gente viu, né, na fagocitose e na pinocitose, o englobamento de partículas, aqui a gente vai ver o trabalho do lisossomo, né? Depois que a partícula é englobada, o lisossomo vai, como pode observar aqui, ó, no 3, né? E ele digere a partícula no 4, no 5, a partícula já está só com os resíduos, que é eliminado para fora da célula. Os peroxomos, eles são parecidos com os lisossomos, porém, somente para substâncias tóxicas. Então, ele faz a digestão de substâncias tóxicas da célula. Nós vamos ter as mitocôndrias, que são responsáveis pela respiração celular, né? Então, as mitocôndrias vão transformar o oxigênio em
energia, tá? Então isso vai acontecer dentro dessa organela chamada mitocôndria. Os ribossomos, como nós já falamos, eles são responsáveis pela produção de proteína. Os centríolos, eles são encontrados apenas em células animais, não é encontrado em células vegetais. E tem duas funções: formar cílios e flagelos. Como assim cílios e flagelos? Como o caso do espermatozoide, que tem um flagelo para locomoção, é formado pelo centríolo. E também faz um trabalho na divisão celular. Ele faz o fuso que vai separar os cromossomos. Os cloroplastos já são uma organela que é encontrada apenas em célula vegetal e a sua função é trabalhar na fotossíntese, já que dentro do cloroplasto, nós encontramos clorofila que fixa a luz do sol. A última organela é o vacúolo, tá? Nós vamos ter 3 tipos. O digestivo, que é aquele presente em células que tem capacidade de realizar fagocitose, como amebas e leucócitos, tá? Então, ele vai ajudar na digestão, né? Ele vai se acoplar aos lisossomos para trabalhar na digestão. Os contráteis, que vai ser encontrado principalmente em protozoários. Para que existe esse contrátil? Alguns protozoários são de vida aquática, então entra muita água dentro da célula. Para que a célula não sofra nenhum tipo de dano, esse vacúolo contrátil fica pulsando para expulsar o excesso de água. E já do armazenamento, vacúolo de armazenamento, é encontrado em células vegetais, que tem, como o nome já sugere, a função de armazenar nutrientes. Então, gente, nós vamos encerrar por aqui. Eu vou deixar, anotado quais são os exercícios para serem feitos. Tenham um bom final de semana.